Salve concurseiro, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é a nossa primeira aula de verbos. Vamos falar sobre as desinências do verbo e também sobre algumas conjugações do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, muitos têm um pouco de dificuldade em relação à matéria de verbo por ser muito grande ou por possuir várias conjugações e acaba sendo um pouco mais difícil de se resolver uma questão. Mas nós vamos dividir nossas aulas de verbo em mais ou menos umas 4 ou 5, porque vamos falar sobre as desinências do verbo, sobre os modos, sobre os tempos, sobre vozes verbais, enfim, você vai ver que o verbo ele é o mais rico em flexões na gramática, tá ok? Então, primeiramente, vamos analisar os conceitos do verbo, as suas desinências, para saber como analisar suas formas. Então, acompanhe aí na sua tela, primeiramente, o conceito de verbo. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno, sendo indispensável na organização do período. Dentre as classes gramaticais, o verbo é a mais rica em flexões, revestindo diferentes formas para indicar a pessoa do discurso, o número, o tempo, o modo e a voz. Então, diferente do substantivo, adjetivo, artigo, o verbo, além de variar em gênero e número, também vai variar em modo, em voz e em tempo. Então, vamos acompanhar detalhadamente essas pequenas desinências que vão nos ajudar na hora da conjugação de um verbo. Então vamos ver as variações do verbo. A primeira variação é em relação a pessoa e número, que são pessoas do singular e as pessoas do plural, indicando primeira, segunda e terceira pessoa, que são esses pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles. Também vamos ver que ele pode variar em tempo, indicando o presente, o futuro do presente, o futuro do pretérito, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o mais que perfeito. Também vamos ver os modos, que pode ser o indicativo, que eu costumo dizer que é o modo mais comum, é quando indica um fato, alguma coisa certa que já aconteceu ou de que não aconteceu, mas de que não seja duvidoso. O modo imperativo, que exprime uma ordem ou um conselho, proibição. E também vamos ver o modo subjuntivo, que é um fato hipotético, alguma coisa duvidosa, que está para acontecer ou que está duvidoso de se vai ou não vai acontecer. Eu costumo dizer que a gente usa as conjunções que, se e quando para identificar um subjuntivo, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Vamos conhecer também suas formas nominais, que são infinitivo, particípio e gerúndio. Infinitivo também costumo dizer que é o nome do verbo, com as terminações AR, ER e IR. O particípio é quando forma locução verbal ou tempo composto com algum verbo auxiliar, mas também vamos aprender o particípio um pouco mais para frente. E temos também o gerúndio. O gerúndio é aquele verbo que muita gente já conhece, é terminado em NDO, é o que está acontecendo no momento. Vamos ver também suas conjugações, que existem 3 conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são os que terminam em AR, de segunda conjugação são os que terminam em ER e de terceira conjugação os que terminam em IR. Temos uma exceção, que é o verbo por. Ele vem do antigo verbo poer, então por isso se encaixa na segunda conjugação. E também vamos ver as vozes. O verbo pode possuir voz ativa, passiva ou reflexiva. Também estudaremos um pouco mais adiante. Então hoje nós vamos nos basear na pessoa, número e tempo do verbo. Então vamos conhecer agora a estrutura do verbo. Então, por exemplo, o verbo cantaremos. Vamos analisar detalhadamente essa estrutura. De cantaremos nós temos o radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. A vogal temática do verbo cantaremos, a gente tem que jogar o verbo no infinitivo para saber qual é a sua conjugação. Cantaremos vem do verbo cantar, ou seja, termina em AR. É um verbo de primeira conjugação.
Se o verbo é de primeira conjugação terminado em AR, quer dizer que sua vogal temática vai ser A. Então, tirando essa vogal temática, o que vem antes é o radical, ou seja, cante. Em seguida, nós temos o A como vogal temática. O ré é a desinência modo temporal, indica que o verbo está no futuro. E temos o mos, que seria nossa desinência número pessoal, a qual indica que o verbo está na primeira pessoa do plural. Então vamos conhecer agora essas desinências para poder identificar a desinência de cada verbo. Desinências modo temporais, o próprio nome já diz, indica o modo e o tempo do verbo. Então temos aí o presente. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Aqui nós não temos a desinência modo temporal. As desinências que você está vendo são chamadas de desinências número pessoais. Então no presente ainda não vamos ver essas desinências. Vocês podem perceber que nós temos aí o radical, a vogal temática e alguns estão com a desinência número pessoal. É claro que você vai entender bem melhor quando você vir desinência número pessoal. Vamos ao próximo tempo. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Aí nós temos o que a gente pode perceber em comum é o rá e o rê. Ou seja, a desinência rá e rê, quando tônicos, são as desinências do futuro do presente. Quer dizer que essas desinências vão indicar o futuro do presente para qualquer verbo e para qualquer pessoa. Vamos ao futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarias e eles cantariam. Então podemos perceber que a desinência modo temporal, o que se repete, é uria ou urie. Ou seja, essas são as desinências que indicam o modo e o tempo futuro do pretérito do indicativo. Pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. Também não temos aí a desinência, ou seja, essas desinências que vocês estão vendo após o radical e a vogal temática são chamadas de novo desinências número pessoais. Pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Agora você pode perceber que nós temos aí o vá como desinência. Essa desinência indica sempre o pretérito imperfeito. E para verbos também de segunda ou terceira conjugação, vai aparecer a desinência ia. Então nós temos duas desinências para o pretérito imperfeito, ou o vá ou o ia. E o pretérito mais que perfeito, nós temos eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantares e eles cantaram. A desinência aí eu costumo dizer que é ara, era e ira. Porque essas desinências, quando são átonas, elas indicam o pretérito mais que perfeito. Só que o pretérito mais que perfeito, ele é menos comum. Na verdade, ele é cobrado somente em concursos. Então, para identificar, grave essa terminação, ara, era e ira. Além da desinência comum mesmo, porque eu gosto de colocar o a, e e o i para você ver que essa vogal ela é átona, tá bom? Diferente do futuro do presente, quando vai ser tônica. Então, essa tabela mostra um resumo das desinências modo-temporais. Tire uma foto, pause o vídeo e escreva em seu caderno. Bom, então vimos as desinências modo-temporais. É claro que você ainda não gravou, não deu tempo. E você também não vai gravar de um dia para o outro. Então você precisa fazer essas anotações. Mas para te ajudar, para você não ficar gravando todas essas desinências, eu tenho um bizu para você que vai te ajudar bastante. Acompanhe aí. Para saber quando o verbo está em determinado tempo, eu posso usar alguns termos antes do pronome para poder descobrir. Então, por exemplo, para saber quando o verbo está no presente, eu coloco hoje, eu e o verbo. Por exemplo, vamos continuar usando o verbo cantar. Então, hoje eu canto, hoje nós cantamos, hoje tu cantas. Então, com o hoje, a gente consegue achar o tempo presente do indicativo, tá ok? Futuro do presente, como é que eu acho? O bizu é amanhã, eu, amanhã, tu, amanhã, nós. Então, com o verbo cantar, ficaria amanhã eu
cantarei. Amanhã tu cantarás. E no futuro do pretérito, o bizu é se desse eu. Ou seja, se desse eu, cantaria. Se desse, nós cantaríamos. Do pretérito perfeito é colocar a palavra ontem. Exemplo, ontem eu cantei. Ontem nós cantamos. Do pretérito imperfeito é colocar a palavra antigamente. Antigamente eu cantava. Antigamente nós cantávamos. E o pretérito mais que perfeito é a própria desinência. Não tem uma palavra bizu porque fica difícil de você diferenciar um pretérito de outro. Mas com a desinência você não vai fazer essa confusão. Lembre-se de que essas desinências são átonas, ou seja, elas não são acentuadas. Pegou o bizu? Então anota aí e lembre-se de que você tem o conceito e o bizu. Os dois podem te ajudar na hora de resolver a questão. Tranquilo? Então vamos conhecer agora as desinências número pessoais. A desinência que indica a primeira pessoa do singular é o ou o i. A desinência que indica a segunda pessoa do singular é o s ou ste. Lembrando que estamos falando aqui das terminações no final do verbo. Na terceira pessoa do singular, a gente vai usar a desinência u, mas somente no pretérito perfeito, ou seja, em outros tempos não há desinência para a terceira pessoa do singular. Para a primeira pessoa do plural, nós vamos usar a desinência mos, que é muito fácil de identificar, refere-se ao pronome nós. Da segunda pessoa do plural, ou seja, vós, nós vamos usar is ou STES, ou seja, é o plural da segunda pessoa do singular, acrescentando um S e a letra I no lugar do S também, ou seja, IS. Cuidado para não confundir o vós com o tu, porque ambos vão terminar com S, mas o vós ele deve terminar com IS. E da terceira pessoa do plural, ou seja, eles, a desinência é M ou o ão para indicar o futuro e o M nos outros tempos. Então podemos identificar na mesma tabela das desinências modo-temporais as desinências número-pessoais. Só que agora estamos falando da terminação do verbo. E você vai ver que essas desinências que acabamos de ver na tabela estão aparecendo aí nessa conjugação. Ou seja, na conjugação completa do verbo cantar, nós podemos identificar que essas desinências elas vão se repetir, ou seja, serão as mesmas desinências. Por isso que é válido decorar as desinências. Então temos aí também uma tabela que mostra o resumo dessas desinências número-pessoais. Lembrando que essas desinências você vai conseguir identificar no verbo, mas você também consegue identificar se o pronome estiver escrito na oração. Se for uma questão que seja para você analisar qual é a pessoa que se refere, ou o número também da pessoa, e tiver escrito lá o pronome na oração, na frase, e tenha a pessoa, o pronome escrito, claro que você vai dizer que é aquele pronome ali. Ou seja, se for eu, primeira pessoa do singular. E deixa eu te dar mais uma dica. Quando for os pronomes, você consegue identificar, porque o pronome é a própria conjugação do verbo, é o que a gente usa como base. Mas quando for nome de pessoa, nome de cachorro, nome de animal, nome de outra coisa, qualquer coisa que seja objeto ou países, tudo será terceira pessoa, tá bom? Grava isso. Se eu falar alguém entrou, quem foi que entrou? Foi a terceira pessoa. Se eu falar teu cachorro, ou seja, o teu é um pronome de segunda pessoa, pronome possessivo. Mas se eu falar teu cachorro entrou, quer dizer que ele entrou. Então, mesmo com o pronome possessivo, eu estou falando do cachorro, ou seja, terceira pessoa. Então, tudo que não for os pronomes base, nós vamos falar que é terceira pessoa, tá ok? Aí vai ser singular ou plural, dependendo de como vai estar escrito na frase. Beleza? Bom, depois de conhecer então as desinências, vamos ver agora alguns exemplos de conjugação. Então, se você tiver que analisar tanto a pessoa, modo, tempo de um verbo, por exemplo, na frase soltaram os cachorros, você vai fazer o seguinte passo a passo. Primeiramente, analisar a origem do verbo, ou seja, de que verbo se trata. Porque se ele estiver conjugado, como está no exemplo, soltaram, você tem que jogar o verbo para o infinitivo, ou seja, o nome do verbo. Soltaram vem de qual verbo? Vem do verbo soltar.
e depois você vai identificar a conjugação dele. Soltar termina com AR, ou seja, é da primeira conjugação. Se é da primeira conjugação, nossa vogal temática é a vogal temática A. E depois de achar a vogal temática e o seu radical, eu pergunto para o verbo quem, ou seja, quem soltaram. E você vai identificar que eles soltaram. Então, quando você fala eles soltaram, você já consegue identificar que o verbo está na terceira pessoa do plural. Fica um pouco óbvio de responder, mas a gente também pode usar o conceito, ou seja, a desinência. O verbo termina em M, e M é a desinência da terceira pessoa do plural. E depois de perguntar quem, você vai perguntar quando, ou seja, soltaram quando. Você vai identificar também que pelo bizu eles soltaram ontem os cachorros, ou seja, soltaram ontem. Ontem eles soltaram. E se você for ver na tabela do bizu que a gente montou, quando a gente fala ontem, a gente acha o pretérito perfeito, ou seja, o verbo está conjugado no pretérito perfeito da terceira pessoa do plural do modo indicativo. Então, essa daí é a total classificação do verbo em relação à conjugação, ao modo, ao tempo e à pessoa. E aí eu já adianto para você que nós estamos assistindo essa aula, mas é a primeira aula de verbo. Então você vai ver, pô, bacana, eu achei legal. Só que não tem como você fazer isso em todos os verbos, ou seja, em total matéria de verbo. Há verbos que são irregulares ou anômalos, ou seja, muda completamente o radical da palavra, ou seja, do verbo na hora da conjugação. Então, esses verbos irregulares, fica calmo, a gente vai ver em outra aula, tá bom? Aqui nós estamos dando introdução à matéria de verbo, falando sobre as desinências, mas da forma comum, ou seja, da forma regular do verbo. Então, essas desinências vão se repetir sim nos verbos regulares. Nos irregulares também vão repetir na maioria dos tempos. No presente que a gente vai ter ali uma pequena ou grande alteração, dependendo do verbo, no seu radical e também em toda a sua estrutura. Beleza? Então vamos ao segundo exemplo. Bebíamos cerveja no bar. Então a gente tem que identificar primeiro de qual verbo vem. Bebíamos vem do verbo beber, que é um verbo de segunda conjugação, porque termina em ER. Então eu identifico sua vogal temática, que é a vogal E, e depois eu começo a fazer as perguntas. Ou seja, quem bebíamos? Pela desinência você consegue identificar que é o nós. E pelo bizu você também consegue identificar. Quem bebíamos só pode estar o sujeito oculto, nós, ou seja, nós bebíamos. Então depois eu pergunto quando, ou seja, quando que nós bebíamos? Pelo bizu você identifica também que é antigamente, né? É só você perguntar o que faz mais sentido. Se você usar as perguntas do bizu, você vai conseguir identificar que é uma só. Por exemplo, hoje nós bebíamos? Não. Amanhã nós bebíamos? Ontem nós bebíamos? Cuidado, o ontem pode confundir, mas você joga também o antigamente. Qual faz mais sentido? Ontem nós bebíamos, o antigamente nós bebíamos. O que faz mais sentido é o antigamente, mas você também pode tirar a prova real pela desinência. Se você for observar, a desinência é ia. E eu disse que a desinência que indica o pretérito imperfeito na segunda e na terceira conjugação seria a desinência ia. Então, consegui identificar. O verbo está conjugado para a primeira pessoa do plural no modo pretérito imperfeito do indicativo. E você percebe que eu estou falando indicativo porque todas essas conjugações são do modo indicativo. Nós vamos estudar o modo subjuntivo e o imperativo somente em outra aula. Então você vai perceber que com esse passo a passo você já consegue identificar tanto a pessoa quanto o número automaticamente, né? O modo e o tempo. Na nossa aula de hoje, isso daí é basicamente o nosso passo a passo. A gente ainda não consegue montar um passo a passo completo porque temos poucos conceitos ainda. Agora vamos ver se fosse ao contrário, se fosse uma questão pedindo para você assim, conjugue o verbo na terceira pessoa do singular no modo pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, um conceito gigante para você colocar um verbo pequenininho. Então deixa eu te dar algumas dicas agora para esse tipo de questão. Então, se uma questão pedir o verbo perder, por exemplo, na primeira pessoa do plural no futuro do pretérito do indicativo, vamos ao passo a passo.
Primeiramente, identificar o infinitivo do verbo, que no caso já está no próprio enunciado, que é perder. Então, eu tiro a terminação do verbo, lembrando que terminação é o que define a conjugação, ou seja, ER, e vamos ficar somente com o radical, ou seja, perde. E depois eu vou acrescentando as minhas desinências, começando pela vogal temática da conjugação. A vogal temática de perder, é claro que vai ser a vogal da própria conjugação, ou seja, é. Então, formando o nosso verbo, vai ficar perder. Depois iremos acrescentar a desinência modo temporal, que pede no enunciado futuro do pretérito do indicativo, ou seja, é aquele se desse, né? Então há duas maneiras de você lembrar, pelo bizu, se desse, ou pela desinência decorando. Então a desinência que indica o futuro do pretérito é a desinência ria, ou seja, se desse, perderia. Então já acrescento aí, nosso verbo vai se formando, perderia. E por fim, eu adiciono a desinência número pessoal, que está pedindo primeira pessoa do plural, ou seja, o nós. A desinência para nós é o mos. Então, ficaria perderíamos, ou seja, já consegui agora acrescentar a última desinência e o verbo tomou a forma que se pede no enunciado. Perderíamos. Só que falta agora só verificar para finalizar a acentuação, ou seja, de acordo com a acentuação, perderíamos, a tonicidade está em ria, ou seja, sílaba tônica, e deve receber acento. Então você deve identificar a regra de acentuação para ver se a palavra recebe ou não o acento. No caso, perderíamos é acentuada por ser uma proparoxítona. E você consegue fazer isso com qualquer verbo, lembrando que a maioria dá conjugação regular. Os verbos irregulares pode ser que você consiga, mas para alguns tempos você não vai conseguir porque ele é completamente irregular, beleza? Mas com essas desinências você viu que você pode juntar ali uma na outra e começar a montar verbos. Eu tenho certeza que depois que você aprender, você vai até ficar brincando de fazer conjugações, tá bom? Vamos ver só mais um verbo aí. Falamos de um verbo de segunda conjugação, agora vamos ver um verbo de primeira conjugação. Então o enunciado pede o verbo chegar na segunda pessoa do singular no pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, um nome grande, mas que só assusta quem não sabe. Quem estuda no português operacional vai fazer esse passo a passo. Identificar o verbo, ou seja, o verbo é chegar. Já está no infinitivo, então o mesmo passo a passo a gente vai tirar a terminação, vai ficar chegue, ou seja, somente o radical. E depois começamos a acrescentar, começando pela vogal temática do verbo chegar, é a, ou seja, chega. Depois acrescentamos a desinência modo temporal, que está pedindo pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, antigamente. A gente tem o vá ou o ia. Então vamos ver qual se encaixa melhor. Chegar ia ou chegar vá. Dá para ver que o mais óbvio é chegava, né? Antigamente chegava. E por fim acrescentamos a desinência número pessoal, ou seja, segunda pessoa do singular, quem é? É o tu. A desinência para tu é a letra S. Então é simplesmente acrescentar o S, ou seja, chegavas. Quer dizer, tu chegavas. Verifico a acentuação, sílaba tônica é chegavas, ou seja, o H paroxítona, então realmente não recebe acento e está formado o meu verbo. Simples assim. Bom, então com essa estrutura fica muito mais fácil de conjugar um verbo, usando as desinências com esse bizu, com esse passo a passo, com essa tabelinha. Faça suas anotações, tá? Essa é somente a introdução da aula de verbos. Ainda vai dificultar um pouquinho, tá? Quando chegar lá no imperativo, subjuntivo, vozes verbais, a gente vai ver que a gente fala de outras coisas, mas tudo relacionado ao verbo, tá bom? E para nossa prova, geralmente cobram mais de uma questão de verbo, por causa dessas variações. Então vamos ver agora uma questão de prova. Leia. Corríamos atrás um dos outros na nossa infância. Corremos hoje atrás da felicidade de outrora. Nas frases acima, os verbos destacados encontram-se respectivamente no. Então vai pedir aí o tempo e o modo do verbo. Ou seja, percebamos aí que não pede a pessoa, e somente o tempo e modo. Então a gente tem que analisar a desinência modo temporal. Ou seja, em corríamos, fazendo passo a passo rapidamente, vem do verbo correr,
que tem a vogal temática E. Tirando a vogal temática, eu percebo que no momento da conjugação a vogal temática ela não aparece, porque esse ia trata-se de uma desinência e o mos também é outra desinência. Então, se você já aprendeu, você vai perceber que ia é a desinência que indica o pretérito imperfeito, ou seja, antigamente nós corríamos. Tanto pelo bizu quanto pela desinência, conseguimos identificar o tempo do verbo. Então já eliminamos aí a letra A. E depois em corremos, nós vamos perceber também que tem a desinência mos, que indica a primeira pessoa do plural, que é nós. Só que agora eu vejo que cor é o radical e o E é a vogal temática, ou seja, não possui desinência modo temporal. Quando não possui a desinência modo temporal, nem adianta decorar, porque a gente viu na tabela que o pretérito perfeito não indica desinência modo temporal. Então nós vamos identificar aí pelo bizu. Pode ser também pelo contexto. Se você for perguntar no bizu, ontem nós corremos e hoje nós corremos. Fica em dúvida entre presente e pretérito perfeito. Só que pelo contexto vamos conseguir identificar. Ou seja, corremos hoje atrás da felicidade. Corremos hoje. Esse hoje já está dando quase o gabarito, dizendo que hoje corremos, ou seja, presente. Não tem como ser ontem. Parece até que a questão leu o nosso bizu. Então a resposta seria presente do indicativo. Essa daí nós matamos pelo contexto. Então gabarito, letra, bravo. Bom, então essa primeira parte fica simples se você pegar esses conceitos, essa tabela e fazer exercícios. Ainda não dá para fazer muitos exercícios porque ainda não aprendemos os outros modos e formas nominais. Mas somente de acordo com o que a gente aprendeu, eu gostaria de deixar para você a tabela aí. Mostre que você aprendeu, colocando aí os tempos, o exercício que a gente acabou de fazer, só que agora você vai fazer aí na sua casa, no seu caderno, e o gabarito estará na descrição do vídeo. Bom, então essa primeira parte a gente termina por aqui. Eu te vejo na próxima aula, tá bom? E agora aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário também se você gostou, compartilhe com seu amigo, tá bom? Essa matéria de verbo, no início, ela vai parecer um pouco fácil, mas depois vai complicar um pouquinho, mas tudo vai se resumir naquele passo a passo e você se amarra, beleza? Então siga também aí nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook, também temos aí grupo de WhatsApp, e se você quiser comprar uma das apostilas do canal aqui do Português Operacional, entre em contato também, beleza? Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima!